Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade à nossa prática com a linguagem GDScript. Tá bom? Espero que você curta bastante esse vídeo. No final, não deixe de comentar, que é muito interessante, é muito importante também. Tá bom? Bom, o seguinte, nós já falamos bastante a respeito do if e do else. Também estive apresentando para você o if, elif e else. Tá? Isso daqui foi o assunto do nosso último vídeo. Nesse aqui nós vamos trabalhar também com mais alguns operadores, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o operador e, o ou e o não, tá? E aí você já vai perceber para que eles vão servir, tá? Então vamos trabalhar com isso hoje. Vamos supor que nós temos uma variável chamada de vida, que ela tem 3. E nós temos uma variável chamada de, vamos pensar aqui, força. Tá? Eu vou deixar como forca, mas é força, tá? E força igual a 10. Tá? Vamos deixar como sendo energia. Energia, pronto, melhor. Então é o seguinte, nós vamos fazer alguns testes. Vamos usar o nosso amiguinho if. E o teste consiste em fazer o seguinte. Se vida for maior do que 0, quer dizer, o nosso personagem, o nosso player, ele está vivo. Tá? Então, se a variável vida tiver um valor acima de 0, quer dizer que ele está o quê? Vivo. Tá? E aí nós vamos trabalhar primeiro com o e, que nesse caso é end. Tá? Então, se a vida do personagem for maior que 0 e energia também maior do que 0, tá? Então, se ele tiver esses dois testes verdadeiro, esse nosso personagem ele vai poder atacar ou desferir um golpe. Ok? Caso contrário, nós vamos dizer o seguinte: você não possui energia o suficiente. Tá bom? Então, nós estamos agora utilizando o operador e. Tá? Com ele, você pode testar mais de uma condição. E para poder exibir ou executar a instrução que vem após os dois pontos, é necessário que tanto a primeira comparação quanto a segunda retornem resultados verdadeiros. Tá? Então, se a minha primeira comparação ela me retornar um resultado verdadeiro e a segunda não, né, quando eu estou usando o operador e, o que vai acontecer? Eu tenho verdadeiro de um lado, eu tenho falso de um outro lado. Exemplo, né? Então isso aqui não é o suficiente, a nossa instrução não será executada. Cairemos aqui no caso contrário. Agora, se avaliarmos uma condição, essa aqui, ela retorna verdadeiro, e a nossa segunda condição também retorna verdadeiro, quer dizer, verdadeiro e verdadeiro. Então está tudo certo. Nós vamos executar a instrução que vem aqui na linha 10. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você utiliza o operador e, tanto a primeira condição como a segunda devem retornar resultados verdadeiros. Se um dos dois lados me der um resultado falso, então a nossa condição, que ela é analisada como um todo, e isso graças ao operador e, ela vai também retornar falso. Tá? Se eu tivesse mais testes a serem executados, por exemplo, end, vida, por exemplo, maior que 1, tá? Só para a gente ter um exemplo. Então eu tenho aqui 3 testes. Quando eu uso o operador e, os 3 têm que me trazer um resultado verdadeiro, para poder então
executar essa instrução que pertence a esse if. Tá? Se um desses três me trouxer um resultado falso, então essa instrução não será executada e cairemos no caso contrário. Tá bom? Então eu vou deixar somente duas avaliações. Então eu tenho essa avaliação primeiro, esse teste. Tá? Se ele for verdadeiro e energia maior que zero também verdadeiro, eu executo a instrução que está aqui embaixo. Caso contrário, eu executo essa instrução. Vamos testar? F5. Nós temos aqui, ó, desferir um golpe. Tá, por que que deu certo? Porque vamos ver primeiro essa comparação aqui. Ó. Vida é maior do que zero? É. 3 é maior que zero. Legal. Então, eu já tenho um ponto positivo aqui. Como nós temos o E, nós devemos avaliar essa e o resultado também tem que ser positivo. Energia é maior do que zero? É. Energia é maior do que zero. Então, positivo também. Se os dois são positivos, ou em outras palavras, se os dois são verdadeiros, então execute a instrução que está vindo aqui na parte de baixo. Tá bom? E foi o que aconteceu. Desferir um golpe. Agora, vamos supor que a sua energia é igual a zero. Então, nós vamos executar apertando F5. E aí você não possui energia o suficiente. Tá? Então, observando aqui. Vida é maior que zero? É. E a energia é maior que zero? Não. Tá? Como estamos usando o operador E, né, esse operador aqui ele diz que tanto uma comparação quanto a outra tem que retornar resultados verdadeiros. Se uma das duas falhar, ele normalmente vai falar que isso daqui é falso. Tá bom? Bom, vamos fazer um outro teste agora. Vamos colocar mais coisas aqui para a gente. Variável arma. Eu vou chamar isso aqui de true. Tá? Então, quer dizer, você tem uma arma, você está habilitado. Tá? Então, vamos colocar energia aqui. 10. Então, o teste é o seguinte. Se a vida for maior do que zero. Legal. E a energia é maior do que zero. Legal também. E arma igual a true. Tá? Então, desferir um golpe. Caso contrário, ou seja, caso as nossas avaliações, as nossas verificações retornem falso, então você não possui energia suficiente. Tem que mudar o texto, né? Porque o texto agora não está condizente. Então, é necessário que esteja com energia e também armado, né? F5. Então, nós temos desferir um golpe. Deu certo. Por que que deu certo? Porque a vida é maior do que zero. Tá? Então, tem verdadeiro aqui. Energia é maior do que zero. Tem verdadeiro aqui. E arma é igual a true. Tem verdadeiro aqui. Como eu estou utilizando o E, né, todos eles têm que ser verdadeiro. E, na verdade, todos eles são verdadeiros. Então, execute essa instrução. Tá? Agora, se um deles falhar, você não vai executar essa instrução. Ao invés disso, você vai executar essa instrução. Vamos ver? Arma. Vamos supor que você não está armado. Então, false. E agora a gente vai apertar F5. Olha só. É necessário que esteja com energia e também armado. Então, faltou alguma coisa aqui. Tá? Então, olha que bacana essa ideia do operador E. Tá certo? Agora, vamos fazer um outro teste, né? Vamos utilizar uma outra situação. Eu quero avaliar, olha só, se vida for maior do que zero, certo? Ou, o ou aqui para a gente não é ou exatamente como no português. A gente vai usar o or. Ou energia maior que zero, o que vai acontecer? Print
vou usar o mesmo texto. Desferir um golpe. Opa, golpe. Caso contrário, game over. Tá bom? Então o personagem está morto. Vou colocar o personagem. O personagem está morto. Morto. Vamos verificar. Vida maior que zero? É. Legal. Ou energia maior que zero? Legal também. Só que aí nós temos um detalhe que a gente tem que observar. Veja só. Como eu estou utilizando ou, né, tanto faz ter a vida maior que zero ou a energia maior que zero. Tá bom? Então eu tenho uma escolha aqui. Vamos supor que a minha vida é maior que zero e a energia não é maior que zero. Pronto. Então, assim, quando eu utilizo ou, eu avalio uma condição. Se ela for verdadeira, né, isso tudo aqui já vai me retornar verdadeiro. Tá? Então, com o ou, basta que uma das verificações me retorne verdadeiro. Tá? Pode ser a vida ou a energia. Tanto faz. O que não pode acontecer é de que nas duas avaliações exista um resultado falso. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vida maior que zero? Não. Falso. Ou energia maior que zero? Não. Então eu tenho falso e falso, né? Se eu tiver falso e falso, toda essa minha avaliação retorna falso. Consequentemente, eu vou executar a instrução que está aqui na linha 13. Tá? Agora, se uma das verificações pode ser a primeira ou a segunda. Se uma delas retornar verdadeiro, então eu executo a instrução que está aqui, ó, a instrução que pertence ao if. Tá? Então, quando eu utilizo ou, basta que uma das verificações me retorne verdadeiro. Tá? Se as duas retornarem verdadeiro, também está valendo. O que não pode acontecer é de que as duas avaliações me retornem falso. Tá? Executando aqui, apertando F5. Olha lá, desferir um golpe. Então, o ou ele é um pouco mais tolerante, né? Diferente do e, o e já não é tolerante. O e ele pede para que os dois sejam verdadeiros. Olha lá. Tá vendo? A vida é verdadeira, mas aqui na energia é falso. Então ele já fala assim, não vai dar certo isso, tá? Então não vai imprimir isso, imprime o que está aqui. Já o ou, ele é mais tolerante, como eu falei. Então para ele, qualquer um deles, se retornar verdadeiro, para ele já está valendo, tá? Nesse caso, a vida. Essa comparação está retornando verdadeiro. Então para o ou já está valendo. Então ele vai executar o que está aqui. Tá legal? Vamos ver? Tá aqui, desferir um golpe. E aí nós temos também, além do e e do ou, nós temos o not. E o not, ele está relacionado à negação. Tá? Então vamos supor, se vida menor que 1, vou modificar isso aqui. Se a vida é menor que 1, personagem está morto. Não é assim? Caso contrário, personagem está vivo. Vamos verificar? F5. Olha lá, personagem está vivo. Tá? Olha o nosso teste. Se a vida for menor do que 1, quer dizer, se tiver zerada, o personagem está morto. Caso contrário, o personagem está vivo. Podemos simplesmente colocar aqui o not antes da nossa verificação. Tá? E esse not ele está negando isso. Tá? Como é que fica a leitura com o not? Sem ele, a leitura fica se a vida for menor do que 1. E com ele, se a vida
não for menor do que 1. Tá? Então, se eu colocar o not aqui, é claro que eu vou ter que trocar também aqui a minha frase. Se a vida não for menor do que 1, o personagem está vivo. Caso contrário, está morto. Apertando F5, nós temos o personagem está vivo. Tá? Então, se o personagem, se a vida do personagem não for menor do que 1, quer dizer, se ela não for 0, quer dizer, ele está vivo. Tá bom? Então, o not ele vai servir para você negar. Tá? Você tem uma avaliação aqui e você está negando ela. Tá bom? Ou, em outras palavrinhas, você está invertendo. Tá? Vamos supor. Criar mais uma situaçãozinha aqui para a gente. Eu vou colocar aqui true. Tá? Então vamos lá. Se arma for igual a true, arma habilitada. Caso contrário, arma desabilitada. Certo? Então isso aqui normal. Apertamos o F5 e arma habilitada. Por quê? Arma é igual a true? Observe aqui. Sim, o valor que está aqui dentro da arma é true, é verdadeiro. Então comparamos. O que tem aqui dentro é igual a verdadeiro? É. Então arma habilitada. Se quiséssemos negar, eu ponho aqui o not. Se a arma não for igual a true, então arma desabilitada. Caso contrário, arma habilitada. É bom a gente conhecer esses operadores justamente porque eles vão nos auxiliar e vão trazer novas ideias para a gente. Tá? Então, assim, por enquanto, é um exemplo simples. Mas pode ser que em algum momento você consiga encaixar isso aqui dentro de um código para poder resolver um problema. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Se... Cadê... Tá. Se a vida... for igual a true. Então, not aqui, tá vendo? Então, se a vida não estiver verdadeira, quer dizer, se ela não tiver um valor, vamos supor que esteja assim. Se a vida não tiver um valor, eu coloco aqui, ó, variável, vazia, só para a gente poder testar. Caso contrário, variável com valor. Faltou os dois pontos aqui. Então, se vida for igual a true, e tem um not aqui, não podemos esquecer do not. Ou seja, se a vida não for igual a true, por causa do not aqui, não podemos esquecer, variável vazia. Caso contrário, variável com valor. Então, olha lá, variável vazia. Quer dizer que ninguém definiu nada para essa variável ainda. Tá? Então, existem situações em que você pode, de repente, usar o not. Tá? Normalmente você vai ler como não. Se na avaliação tem vida igual a true, na nossa leitura com not fica vida não é igual a true. Tá legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Pratica um pouco, isso é sempre muito bom. Tá bom? No próximo a gente vai continuar, tem mais coisinhas para a gente poder praticar. E conforme a gente vai praticando, com certeza essas ideias elas vão clareando mais e mais. Não é mesmo? Então, obrigado pela sua atenção, um forte abraço e nos vemos agora no próximo vídeo. Tá bom? Até lá!